Bom dia, meninos, meninas, primeiro ano do ensino médio. Estamos juntos de novo aí, né? Vamos tentar trabalhar hoje, tentar entender, tentar vislumbrar, né, a lógica da cruzada, da Guerra Santa, e mais do que isso, além da cruzada, observar a questão do surgimento da transição entre a alta e a baixa Idade Média. Lembrando, alta Idade Média é a consolidação, a formação do feudalismo, e a baixa Idade Média é a crise feudal e as origens do quê? Daqui a pouquinho do capitalismo, né? Então nós temos que entender como é que a Idade Média feudal caminha, de certa maneira, pós o movimento cruzadista, para um mundo que vai abortar o feudalismo, vai quebrar a lógica feudal e caminhar para o capitalismo, para a ideia do capitalismo, como a gente conhece, não hoje, mas as origens do capitalismo, um pré-capitalismo que nasce ali. Então, basicamente, né, quando nós estudamos as cruzadas, estudamos essa baixa Idade Média, eu preciso lembrar o motivo básico da Guerra Santa, entender a conjuntura em que ela acontece e o resultado da Guerra Santa para o mundo feudal e para a reurbanização e o renascimento comercial da Europa, né, pós esse movimento cruzadista aí. Então, basicamente, vamos lá? Feudalismo, ele começa a ver uma crise, né, muito forte a partir do século XI. Galera, essa crise está muito relacionada ao quê? Ao crescimento da população, que era muito grande, né, e a economia feudal, economia que produzia para subsistência, economia que produzia para autossuficiência, ela acaba não atendendo a demanda, não atendendo esse crescimento da população, que era muito grande, que era muito forte naquela época ali, né? De certa maneira, parte dessa população ela tinha que ser tirada da Europa, parte dessa população deveria ser direcionada para uma outra região, para um outro momento, certo? Para que, de certa maneira, a gente conseguisse, né, se livrar do excesso populacional, né? Havia um excedente de população. E aí, lógico que uma das ideias tomadas pela nobreza e principalmente pela igreja para resolver esse descompasso de crescimento populacional e não produção agrícola compatível a isso, foi levar essas populações para a Guerra Santa, levar essas populações para uma expansão para outras regiões fora da Europa, né? Com o argumento de lutar em nome de Deus, com o argumento de buscar as terras em nome de Deus e, de certa maneira, se livrar desse excedente populacional que existia ali. Então, nós podemos falar que a crise feudal gerada pelo crescimento populacional e pelo não crescimento de produção agrícola compatíveis acabaram levando a nobreza, acabaram levando a própria igreja, né, a alargar, a levar a fronteira do mundo europeu para mais longe, levando populações para lá com o argumento da Guerra Santa, com o argumento de lutar e tomar terras em nome de Deus. Então, primeiro ponto que nós devemos observar, a questão populacional, a questão de produção, o excedente de população e o mandar a população para essa Guerra Santa, para uma luta, né, para a ocupação de outros territórios, desafogando a economia europeia naquele momento ali. Segundo, né, organizar ofensivas, organizar exércitos, né, para a retomada da Terra Santa, para a retomada das terras onde Cristo viveu, onde Cristo andou, onde Cristo pereceu, né? A grande ideia era essa. Então a gente percebe que, além da questão populacional, nós temos uma questão religiosa, né? Que é a questão de ir para a Terra Santa, tomar a Terra Santa, tirar os infiéis muçulmanos dali. Há um detalhe importante, né? A Guerra Santa não é só contra os muçulmanos, né? Em determinado momento ela envolve os judeus também, pois os cristãos, né, sempre acusaram os judeus pela morte de Cristo, pelo julgamento de Cristo, né? Então os judeus também eram alvos naquele momento da Guerra Santa. A diferença é que os cristãos matavam muçulmanos, atacavam violentamente os muçulmanos na guerra, como muçulmanos também atacavam cristãos. E no caso judeu, havia uma possibilidade de salvar esse judeu,
né, de resgatar esse judeu se ele se convertesse ao cristianismo. Então, o judeu convertido ele seria salvo, né? E aí nasce a imagem de um cristão novo, que são os judeus que passam pela conversão, evitam a morte e a violência da Guerra Santa, né? Se convertendo realmente ou não realmente ao cristianismo, ok? Bom, o que acaba acontecendo ali? No momento que nós organizamos as cruzadas cristãs para atacar o mundo islâmico, para tomar a Terra Santa, para ocupar Jerusalém, né? Que, por sinal, tem um nome interessante, né? Um lugar de tantas guerras é chamado de Terra de Paz, né? Local de paz, Jerusalém, né? E aí, lógico que o caminho para a guerra é o Mediterrâneo. O caminho para a guerra é o caminho pelo mar, que estava na mão islâmica até então, desde a expansão do Islã, que nós já estudamos em aula. Os muçulmanos tomaram, né, territórios do mar Mediterrâneo, o norte da África, o sul da Itália, a Península Ibérica, eles acabaram dominando o Mediterrâneo. E com a Guerra Santa, com a ida para a tomada das terras santas do Oriente, ali Oriente Próximo, né, nós vimos o quê? Os ocidentais, né, os cristãos retomarem o mar Mediterrâneo, retomarem aquela região ali. Bom, de certa maneira, o que nós vamos ter aqui? 2 motivos iniciais para a Guerra Santa. Primeiro, levar o excedente populacional para o Oriente. E segundo, tomar a Terra Santa numa ofensiva cristã contra os infiéis muçulmanos. Beleza? Então tem um fundamento de caráter social e econômico, né? E tem um fundamento de caráter religioso ali. Claro que eu não posso desprezar de maneira nenhuma a ideia que muitos nobres foram para a Guerra Santa, muitos cavaleiros foram para a Guerra Santa, para conquistarem terras no Oriente. Você tem que lembrar que, pela regra medieval, né, havia a lógica que quando um pai, um senhor feudal, morria, seja ele um rei, um sucerano, seja ele um vassalo, um cavaleiro do rei, as suas terras iam para o seu filho. Então havia a ideia do quê? Da primogenitura. Somente o filho mais velho herdava as terras do pai. E, consequentemente, os demais filhos, eles tinham o quê? Ou, como a gente já falou na aula, ocuparem um cargo na igreja, comprarem um cargo na igreja, numa simonia, ou ir para a Guerra Santa e conquistar terras para eles no Oriente. Então eu tenho também essa ação da nobreza, buscando terras, buscando conquistar novos territórios, para que eles formassem novos núcleos feudais no Oriente ali. Claro que, juntando o levar o excedente populacional, o conquistar a Terra Santa tirando dos infiéis, que era a visão religiosa, e, por fim, a nobreza que se interessa em conquistar terras, há uma massa violenta de pessoas indo para o Oriente, há uma massa de camponeses, nobres, clérigos caminhando para a Guerra Santa. E uma coisa que é interessante, por que ir para a Guerra Santa? Por que lutar ideologicamente, além dos motivos que eu dei? Galera, salvação. Eles acreditavam fielmente que, lutando na Guerra Santa, morrendo por Deus, você seria salvo, e lutando e vencendo por Deus, você também alcançaria a salvação. Então, todos buscavam, além dos objetivos econômicos, políticos, sociais, religiosos, né, havia a lógica da salvação. E aí, interessantíssimo é olhar que entrar no Mediterrâneo com os barcos, caminhar em direção a Constantinopla, ao Império Bizantino, se unindo aos cristãos ortodoxos dali. Então, o cristianismo católico e ortodoxo se unem para combater o islamismo, os infiéis, né? Abre um caminho no Mediterrâneo, reabre, na verdade, o Mediterrâneo, que foi um grande mar durante a época de Roma, né? Um grande mar comercial, né? Ele é reaberto, os europeus voltam a dominar o Mediterrâneo. E esse domínio sobre o Mediterrâneo, esse controle ocidental, essa reabertura comercial do Mediterrâneo, leva a uma decadência feudal. Você estava no mundo feudal, isolado dentro da Europa, no mundo rural, que não desenvolvia, que não tinha moeda, que não tinha leis escritas, né? A gente já comentou. E, de repente, o mar é reaberto, o mar é tomado, né? Retomado, né? Dos muçulmanos ali. E as relações comerciais voltam a acontecer como eram na época de Roma. Então, você tem um grande renascimento do comércio,
uma grande ligação, uma ponte entre a Europa e o Oriente, que é o Mar Mediterrâneo, e o Mar Mediterrâneo se torna, durante as cruzadas, um grande mar comercial. Galera, produtos que a Europa havia esquecido, produtos que a Europa não tinha mais contato, que são as especiarias do Oriente, né? O cravo, a canela, a pimenta, né? O café, né? Acabam vindo para a Europa naquele momento ali, criando um comércio Europa-Oriente, e de certa maneira também, né? A seda, a mirra, né? O perfume, né? O incenso, né? Todo esse produto oriental acaba transitando agora pelo Mediterrâneo, graças à ação do quem? Cruzadista. Quer dizer, o que era para ser uma guerra santa, e foi, né, e que durou um período extremamente longo, né, nós vamos ver essa Guerra Santa até o século XII, no seu auge ali, nós observamos que acabou abrindo possibilidades comerciais, possibilidades de um renascimento do comércio, renascimento da vida urbana, né, dentro do mar Mediterrâneo. Esse renascimento da vida urbana, esse renascimento da vida comercial, vão levar a uma decadência, a uma quebra do mundo feudal, né? Então, eu preciso lembrar claramente que nós temos agora, de certa maneira, várias coisas acontecendo, né? Populações que excediam em dimensão na Europa e geravam fome são levadas para o Oriente, para a guerra, ou seja, transferindo o excedente de população. A igreja, né, e as pessoas buscando a salvação vão lutar em nome de Deus, numa visão religiosa. Os nobres, né, os não primogênitos, né, buscarão novas terras, lutarão por casamentos no Oriente, por uniões que vão gerar feudos no Oriente, né? E as populações, de um modo geral, assim como todos aqueles que buscavam a salvação, que buscavam o direito, né, a salvação no final da sua vida, acabam indo lutar para lá. Então, o que acaba acontecendo, né? Nós observamos que os vários motivos que levam à Guerra Santa, seja a religião, seja a questão de conquistar terras, seja a questão de levar excedente populacional, tudo isso acaba corroborando para que a gente tenha um movimento cruzadista que teve 8 grandes cruzadas oficiais da Igreja Católica, né? E 2 cruzadas não oficiais para o Oriente. A gente fala sempre das 8 oficiais, que foram orientadas pela Igreja e pelo Papa, e 2 que foram feitas, né, aleatoriamente pelos nobres, liderados pela nobreza europeia ali, consideradas não oficiais porque não vieram pela mão da Igreja, né? E, de certa maneira, essa luta pela Terra Santa, essa luta por Jerusalém, por um lugar de paz, pela terra de paz, né, levaram os cristãos, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, como eu falei agora há pouco, a se unirem aos cristãos ortodoxos da Constantinopla, né, e caminharem em direção ao Oriente Próximo ali para uma guerra, né? Galera, a gente tem que sempre pensar que os cristãos que haviam se separado, né, em cristãos católicos no Ocidente, cristãos ortodoxos na Constantinopla, eles têm, de certa maneira, um inimigo comum. E esse inimigo comum, né, a origem étnica, o importante é que eles seguem a doutrina maometana, a doutrina de Maomé. E, de certa maneira, não há tolerância nem do cristão com o muçulmano, nem do muçulmano com o cristão. Então, você vai ver uma série de lutas sangrentas, uma violência sem precedentes na época, onde mulheres, velhos, crianças são mortos indiscriminadamente, onde cidades inteiras são saqueadas por cristãos e muçulmanos, cada um do seu lado ali, né? E onde o ideal de cavalaria, com os valores éticos, morais, tal, ele acaba sendo ampliado ou substituído pela visão de matar em nome de Deus, né? Que, aliás, é uma coisa bastante interessante, né? Você matará em nome de Deus, como se Deus mandasse alguém matar, né? Naquela Idade Média, aquele momento feudal ali. Então, nós temos um momento bastante delicado, um momento muito forte ali, onde cristãos e muçulmanos vão viver essa guerra. E essas guerras, como eu falei, as 8 oficiais, mais as 2 não oficiais, ou seja, 10 cruzadas, receberam o nome de cruzada porque o exército da cruz vai atacar o mundo muçulmano.
E o mundo muçulmano, para defender os seus interesses, dará aquela famosa ideia da jihad, da luta pela fé, da luta pelo Deus, da luta pelo profeta Maomé. Então, de um lado, a cruzada cristã, do outro lado, a jihad muçulmana, né? Galera, essa guerra santa, ela não é uma guerra que se atém apenas ao Oriente Médio. Não é uma guerra que está acontecendo apenas em Jerusalém, nas proximidades, né, de Jerusalém. Na verdade, essa guerra, ela acontece na Europa também. Quando, né, os cristãos resolverem retomar, né, a Península Ibérica, que estava na mão dos árabes, que nós comentamos já em aula, né, que estava na mão dos muçulmanos, na região de Granada, na Espanha, né, que estava na mão muçulmana. Nós vamos ter uma guerra santa dentro da Espanha, né, entre cristãos e muçulmanos, né? E essa guerra santa, chamada de Guerra da Reconquista, que seria a retomada dos cristãos sobre a terra, né, da Península Ibérica, a terra de Granada, na Espanha, né, leva a uma guerra mais longa do que a guerra do Oriente Médio, porque a Guerra Santa no Oriente Médio tem seu auge ali até o século XII, mais ou menos, né? E no caso, né, quando nós observamos a Península Ibérica, essa guerra vai até o século XV. Quer dizer, somente quando a Espanha estiver nascendo como nação, surgindo como a nação espanhola, unificando o território, acabando com o feudalismo, criando um modelo absolutista na Espanha, é que a Espanha vai conseguir tirar, né, os mouros da região, do seu território, e vai conseguir, né, libertar a Espanha do domínio muçulmano. Então a Guerra Santa acontece tanto no Oriente quanto no Ocidente. O caso clássico é a Guerra da Reconquista, é a guerra dos cristãos, né, contra os muçulmanos em Granada, na Espanha. Então, é muito interessante olhar a dimensão dessa Guerra Santa, a proporção dessa Guerra Santa, seja no Oriente, onde ela foi mais factual, seja no Ocidente, onde nós temos um momento, né, de retomada de territórios espanhóis dominados por muçulmanos, desde a expansão islâmica após a morte de Maomé, né? Galera, não vamos citar todas as cruzadas, que eu acho desinteressante isso, até porque os vestibulares, o Enem, não pedem isso aí. Eles querem uma visão mais interpretativa, mais analítica, mais genérica do que foi a cruzada, do que foi a Guerra Santa, né, o resultado dela ali. Mas podemos citar algumas, né? Primeira cruzada aí no século XI, né? Você tem, de certa maneira, né, tropas comandadas pelo Papa, saindo da Europa, em direção a Jerusalém, né, onde os senhores feudais comandam as tropas cruzadas ali, né, e onde nós observamos, de certa maneira, né, que o apoio cristão católico ao cristianismo ortodoxo, né, leva à ocupação de várias cidades ali até a chegada à própria Jerusalém, até a tomada da própria Jerusalém ali. Um detalhe que eu vou comentar depois, que os cristãos não foram bem nas cruzadas, tá, gente? Perdemos a maioria das lutas na Guerra Santa ali. Mas, em pelo menos 2 momentos, Jerusalém foi cristã, foi tomada pela cristandade, né? Bom, uma outra cruzada importante, a Terceira Cruzada, né? Essa cruzada é interessante, por quê? Porque ela é muito falada na cinematografia. O cinema trabalha muito ela, né? A história, mais ou menos a lógica, onde se passa a história, né, de Robin Hood. É quando o rei, né, da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, vai para a Guerra Santa, né, acompanhado de Frederico Barbarroxa, que era o rei, ou Barbarruiva, que era o rei do Sacro Império Romano Germânico, e de Filipe Augusto, que era rei da França, né? Vão para a Guerra Santa, lutam na Guerra Santa. O Ricardo Coração de Leão, né, participa das batalhas, e quando ele volta para a Inglaterra, pós-Guerra Santa, né, perder a Guerra Santa naquele momento, que é uma derrota cristã que nós vamos ter aqui, o Ricardo Coração de Leão, ele entra em conflito com a França, é o processo de formação da França e da Inglaterra naquela época, ali, estão nascendo, né, as nações inglesa e francesa ali, e o Ricardo Coração de Leão é morto, é assassinado, né, uma flecha acaba levando ele à morte, né, e o irmão dele, João Sem Terra, toma o poder na Inglaterra, né, assumindo a força política, já que Ricardo não tinha filhos, né?
E é um momento em que a França está se organizando, se criando com Filipe Augusto, e que a Inglaterra também está se organizando a partir da morte de Ricardo Coração de Leão e do seu irmão, que assumiu o poder e que vai sofrer um impasse com os nobres ingleses, que é o João Sem Terra. Galera, nessa cruzada aparece um personagem muito interessante, que é o líder muçulmano Saladino. O Saladino, ele vai acabar vencendo os cristãos, tomando Jerusalém, né? E, de certa maneira, né, fazendo um acordo para que os cristãos pudessem peregrinar, pudessem fazer a peregrinação a Jerusalém, mas sem que a cidade fosse uma cidade cristã. Para quem assistiu um filme chamado A Cruzada, e por favor, quem não assistiu, assista, né? O filme A Cruzada fala sobre a guerra de cristãos contra muçulmanos, sobre Saladino tomando Jerusalém, Saladino fazendo um acordo para os peregrinos poderem retornar à sua terra, sem a violência, sem a guerra mais extremada ali. Então, a sugestão para entender a Terceira Cruzada, assistam o filme A Cruzada. Ele é muito bom, ele é interessante, é um filme que prende a gente na lógica histórica, fala da migração de pessoas, fala do ideal de salvação, fala da ocupação de terras no Oriente pela nobreza, discute, né, o papel da igreja ao levar todos a uma guerra santa, a matar em nome de Deus. Né? Então nós temos vários fatores que são legais, que aparecem no filme, que dão um diagnóstico do que era a Idade Média, na época cruzadista, na época da Guerra Santa. Né? A Quarta Cruzada, né? É legal, interessante a gente analisar isso daqui, né? Ela não foi uma cruzada muito legal, não foi muito bacana. Por quê? Porque a ideia dela não foi tomar a Terra Santa e não foi combater muçulmanos, foi fazer ataques e pilhagens às populações que existiam naquela região ali. Então ela foi uma cruzada que muito mais saqueou, muito mais roubou, muito mais pilhou, do que na verdade fez ou realizou o intuito da Guerra Santa, né? Tanto que essa cruzada, questionada pelo próprio Papa, acabou o quê? Excomungando todos que participaram dela. Ou seja, todos perderam o direito de salvação por terem realizado uma cruzada que não tinha o ideal cristão, não tinha o ideal retomado da Terra Santa. Foi apenas um grande saque, um grande roubo, uma grande pilhagem que foi feita nas terras cristãs do Oriente ali. Né? Bom, qual é a grande consequência? Qual é o grande fato gerado pelo movimento cruzadista, né? As cruzadas deram errado. Vamos colocar aí de 8 cruzadas oficiais e 2 não oficiais, né? Nós tivemos aí 8 derrotas cristãs e apenas 2 vezes que os cristãos conseguiram tomar Jerusalém, tomar a Terra Santa ali. O importante, na verdade, é você observar o seguinte: a cruzada em si, ela deu errado. Mas o ir e vir, o navegar pelo Mediterrâneo, retomar o Mediterrâneo, reabrir o Mediterrâneo, acabou gerando um grande comércio Ocidente e Oriente, Oriente e Ocidente, como vocês queiram, né? Então, uma ponte comercial entre a Europa e o mundo oriental. O comércio se torna cada vez mais forte nessa região. Isso vai dar origem ao nascimento, nas margens do Mediterrâneo, algumas regiões do Mediterrâneo, de feiras medievais, onde eram feitas troca de produto, compra e venda de produtos ali. Com o passar do tempo, essas feiras vão se tornando grandes, fortes, vão permanecendo nas regiões, ou seja, elas nascem provisórias e se tornam permanentes. E mais do que isso, né? Essas feiras acabam dando origem a novas cidades, a novos mundos urbanos. Galera, contrariando a lógica feudal de um mundo rural, de um mundo de economia de autossuficiência, nós vamos ver nascer no Mediterrâneo uma economia urbana, uma economia comercial, onde a gente vai buscar compra e venda de produtos, onde vai reaparecer um item importantíssimo, que é a moeda, que durante o mundo feudal, o início da Idade Média, ela desapareceu, ela não era usada, era uma economia amonetária na Europa, agora passa a ser uma economia monetária, usando a moeda. E, de certa maneira, Europa vai ter que produzir mais, Europa vai ter que criar
uma sobra, um excedente de produção, para poder levar para essas feiras e trocar pelos produtos do Oriente, né? Então, há uma necessidade agora que a Europa cresça. A lógica das feiras, desculpem, que foram crescendo, foram se estabelecendo, dando origem a novas cidades ali, cria um grande mundo urbano, e nós vamos acabar saindo daquele mundo rural feudal, quebrando aquela lógica da ruralização e caminhando para um mundo comercial, para um mundo urbano, para um mundo de moeda, para um mundo onde começa a existir a ideia de lucro. E quando a gente começar a falar em lucro, que não era uma palavra, né, reconhecida no mundo feudal, o lucro vai dar a ideia do quê? Que o capitalismo está se fundamentando. Está nascendo a prática capitalista, está se desenvolvendo uma prática capitalista na Europa. Ou, como nós podemos falar, um pré-capitalismo que está se iniciando na Europa ali. Então, o grande resultado da cruzada não é a vitória na Guerra Santa, não é a tomada da Terra Santa, não é aquilo que se pretendia fazer inicialmente. Mas o grande resultado da cruzada é a reabertura do Mediterrâneo, a reabertura do comércio nesse mar, a volta da vida urbana, as feiras, as cidades, o desenvolvimento comercial, o uso da moeda que vai aparecer ali. Esse dá o teor da passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, para uma crise feudal e para o início de uma prática capitalista que aparece ali. Tá? Olhando para o mapa que vocês têm aqui na mão agora, vocês vão observar que todas essas linhas que vocês observam aí, ligando o Ocidente ao Oriente, a região de Jerusalém, Alexandria, Antioquia, Constantinopla, né? Todas serão rotas comerciais. Todas se configurarão como rotas de comércio no movimento da cruzada e pós-cruzada ali. Então, os barcos que levaram os guerreiros, os barcos que levaram os cavaleiros, levaram o povo para a Guerra Santa, são os barcos que vão trazer as especiarias, a seda, o perfume, né, o incenso, que serão vendidos na Europa. E com o passar dos séculos, século a século, durante a Guerra Santa, a gente vê cada vez mais aumentar esse fluxo comercial, aumentar essa rede de comércio no Mediterrâneo, e essa rede de comércio no Mediterrâneo dentro do mar ou por terra também, né, gerará um grande desenvolvimento, quebrando o mundo feudal, desestruturando esse mundo feudal e ampliando a ideia de um mundo capital, de um mundo comercial, de um mundo urbano, que nasce em cada pontozinho onde você vai ter uma feira medieval. Cada ponto que vocês observam aqui, Londres, Paris, Lisboa, Marsella, Gênova, Veneza, Zara, né? São cidades comerciais, são pontos estratégicos de comércio. Tá? Esse é o grande resultado da cruzada, esse é o grande resultado, né, para a Europa da Guerra Santa. A desestruturação do mundo feudal começa uma decadência e a ascensão de um mundo do capital. E aí nós conseguimos entender melhor essa estrutura, essa lógica do que foi a Guerra Santa, do que foi a luta, né, e que gerou essa mudança de panorama de um mundo rural para o mundo urbano, de um mundo da autossuficiência para o mundo comercial.